Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro, de novo, trazendo aí uma questão da UERJ discursiva de 2020. Dessa vez a nossa questão é sobre termoquímica, basicamente, tem um iniciozinho de orgânica, mas é um início bem simples. Então a gente vai falar bastante hoje sobre termoquímica, que é um assunto, obviamente, muito interessante, que você ama, eu sei. E vamos nessa. Então eu vou compartilhar aqui a questão com você. Então, essa aqui é a questão. Vamos ler o enunciado. Questão 4. Observe a fórmula estrutural plana da frutose, um dos principais açúcares presentes nas frutas. Então está aí a fórmula dela. Ao ser ingerido, esse açúcar é metabolizado de acordo com a equação química abaixo. C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. Então essa equação aqui é basicamente uma equação de queima, né, dessa frutose dentro do seu corpo. As substâncias envolvidas nessa equação apresentam as seguintes entalpia padrão de formação. Aí está lá a tabelinha. Nomeie as funções orgânicas presentes na molécula de frutose. Em seguida, calcule a variação de entalpia padrão de reação de metabolização desse açúcar, em kJ por mol. Então vamos começar aí com a partezinha da orgânica, que é relativamente simples, é praticamente só um aquecimento, e a gente dá sequência em seguida. Então, quando ele fala da frutose, ele fala que ela tem essa estruturazinha aqui, certo? Essa estruturazinha aqui tem quais funções químicas nela? Quando você vê um H, pode ser o quê? Um ácido carboxílico ou um álcool, né? Em geral. Tem outras funções também, mas geralmente elas não aparecem. Então a gente tem aqui álcool, 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 álcool. Isso aqui poderia ser um ácido carboxílico? Poderia, mas não é. Por quê? Porque, na verdade, essa carbonila aqui está longe dessa hidroxila. Isso aqui também é um álcool. Aí você se pergunta, tá, mas o que é essa carbonila aqui, então? Como é uma carbonila sozinha no meio da cadeia da sua molécula, ela é uma cetona, certo? Então, a gente tem o que aqui? Uma cetona. E aqui um álcool, certo? Então a gente vai responder lá embaixo, cetona e álcool. E é isso. Então essa parte aí foi relativamente fácil. Não é a parte mais interessante da questão, como você pode já bem ver. Então aqui, ó, 1. Cetona e álcool. Parte 2, parte mais interessante, parte mais complicada. Não, em seguida, calcule a variação de entalpia padrão de reação de metabolização desse açúcar em kJ por mol. Aqui vale a gente entrar um pouquinho e falar um pouco do que é essa entalpia padrão de reação e as entalpias padrão de formação de cada uma dessas substâncias, porque elas são úteis. Bom, a entalpia padrão de formação é basicamente uma entalpia que vai te dizer, uma energia que vai te dizer se para formar aquela substância você teve perda ou ganho de energia, no sentido de para formar essa substância, você liberou energia ou você teve que gastar energia, certo? A entalpia padrão de formação, ela vem de um cálculo termodinâmico que utiliza as substâncias que fazem essa molécula no seu estado mais simples para formar essa molécula. É como se você pegasse o carbono, o hidrogênio e o oxigênio que fazem essa frutose, tirasse eles do ar e da forma gasosa deles, que são as formas mais simples que eles têm, e formasse instantaneamente a frutose, certo? E aí a sua pergunta é: quanto de energia foi liberado nesse processo? Quanto de energia foi liberado nesse processo? Se esse valor for negativo, isso quer dizer que você teve liberação de energia no processo de gerar, de sintetizar essa molécula a partir
dos elementos formadores na sua forma mais simples dela, certo? Então, se a gente tiver que resumir essa ideia que eu acabei de falar, a gente diria o seguinte: entalpia padrão de formação é uma energia que indica a quantidade de energia. Então, vamos mudar aqui energia. Liberada no processo de síntese da substância a partir de seus elementos nas formas mais simples que eles. Simples. Ah, tem um detalhe aqui. Temos que falar também simples e estáveis, nas quais eles se apresentam, tá? Então, basicamente, quanto mais negativa for a sua entalpia padrão de formação, maior vai ser a quantidade de energia que você tem guardado na sua molécula, certo? Porque maior a quantidade de energia que você liberou quando você formou ela, certo? Então, pensando dessa forma, a gente pode chegar aqui em cima, ó, e analisar que o açúcar, a frutose, tem uma entalpia padrão de formação de menos 1.265 kJ por mol, enquanto que as substâncias mais simples, que não têm tanta energia assim, que nem o CO2 e o H2O, tem uma entalpia padrão de formação muito menos negativa, tá? Isso quer dizer que o açúcar pode liberar muito mais energia, tá? Tá, mas o que é entalpia padrão de reação? Gente, a entalpia padrão de reação é basicamente uma entalpia, né, que é uma energia, que te diz o quanto de energia você vai liberar ou você vai ter que aportar para você, para que você tenha, para que uma determinada reação aconteça, tá? Então, por que você utiliza essa entalpia padrão de formação para calcular a entalpia de reação? Muito simples, porque uma reação química ela é como se fosse uma conta bancária, certo? O quanto de energia você tem nas suas moléculas antes vai ser igual ao quanto você tem nas suas moléculas depois, mais o quanto você liberou ou você teve que aportar de energia, certo? Então, vou escrever aqui uma definição simples aqui de entalpia padrão de reação. A gente sempre diz esse padrão porque você só pode fazer esses cálculos, você pode de fato pegar e calcular esses valores dentro das condições nas quais esses dados foram obtidos. Senão você não pode calcular, você tem que recalcular, tá? Levando isso em conta. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar DHR, que é de reação, é igual a a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Em vez de R, vou colocar T aqui, tá? Para ser total. Total de reação, melhor. Então, isso aqui, ó, produtos menos reagentes. Gente, isso aqui é igual à sua conta bancária. O quanto entra menos o quanto sai. E a entalpia padrão de reação é o seu saldo, tá? É basicamente isso. Então, a gente vai pegar e vai calcular para essa reação que a gente tem ali em cima, tá? Então, o que a gente tem aqui na reação? Vou voltar aqui na reação. A gente tem uma frutose mais 6 oxigênios, dando 6 CO2 mais 6 H2O, tá? Então, a gente tem que pegar e levar em conta essa estequiometria. Como é que a gente vai fazer isso? Isso às vezes pode complicar a vida da gente. O que essa tabelinha aqui fala para você é que a substância frutose
é igual a uma moeda de menos 1.265 kJ por mol, certo? Isso quer dizer que é o valor de energia que ela tem. Então, você vai levar em conta 6 vezes esse valor, por exemplo, para adicionar o oxigênio a ela ali. E, por exemplo, para o CO2, você tem 6 CO2. A tabela te diz que o CO2 tem uma energia de padrão de formação de menos 394. Isso quer dizer que ele tem uma energia de menos 394, que ele é uma moeda de menos 394 kJ por mol. E você vai ter 6 dessas moedas, 6 dessas moléculas. Então, você vai multiplicar por 6 o valor dele, tá? Então, vamos começar a fazer isso aqui embaixo. Então, eu vou começar falando que nossa entropia total de reação, padrão de reação, vai ser o produto menos o reagente. Quem são os produtos? A gente vai ter nos produtos 6 vezes a entropia padrão de formação do CO2, que eu anotei aqui embaixo, que é de menos 394, 6 vezes menos, vou colocar um x aqui para a gente não confundir, menos 394, certo? Mais a entalpia padrão da água, que também é 6. Não vai dar para colocar a equação aqui. Que também é 6 vezes a água. Então, vou colocar aqui, ó, 6 vezes x. E a entalpia padrão de formação da água é menos 286. Certo? Tudo isso aqui vai ser menos a dos reagentes, que é o HR ali, certo? A gente vai colocar o que aqui, então? A entropia padrão da frutose, né? Vezes 1. Uma vezes a entropia padrão da frutose. Peraí, eu vou aumentar o tamanho desse quadro aqui para a gente poder ter tudo dentro de uma coisa só. Entropia padrão da frutose, que é de menos 1.265, mais a entropia padrão, 6 vezes a entropia padrão do oxigênio. Agora chegou um momento interessante de você se perguntar por que o oxigênio não está na tabela. Muito simples. O oxigênio gasoso, como ele está entrando na reação, é a forma mais simples do oxigênio. Então, por definição, é zero a energia padrão a entropia padrão de formação dele. Por que zero? Porque isso é válido. Gente, é basicamente uma convenção. O que a gente quer ver aqui são variações da energia. Então, os cientistas, por facilidade, convencionaram que as substâncias simples, os elementos na sua forma mais simples têm uma entropia padrão de formação igual a zero. Tá? Então, esse valor aqui para o oxigênio é zero. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso, galera? A vantagem de você fazer isso é que, quando você tem a síntese de uma substância, você pega as substâncias mais simples que ela tem e coloca para fazer a reação, e você tem como resultado a entropia padrão de formação delas. Tá? Utilizando a lei de Hess, que a gente não está falando aqui, mas é basicamente a lei que diz que você pode somar e subtrair as energias de qualquer reação química, que é o mesmo que dizer que a energia não some em uma reação química. Então, você pode pegar e somar as energias, né? Isso dá certo. Então, esse cálculo aqui vai ser quanto? A gente vai ter que DHTR é igual a... Colando aqui, né? Coisa que você não vai poder fazer. Menos 2.364 mais... Opa, menos aqui também de novo. 1.716, certo? Menos essa coisa aqui, que é menos 1.265. Às vezes a gente pode pecar um pouco aí nos sinais de um tipo de equação desse tipo, ou de uma conta desse tipo. Então, se você às vezes erra os sinais, eu errava muitos sinais durante o tempo do meu vestibular. O que eu fazia, quando o negócio era sério, era fazer com calma, etapa por etapa.
verificando cada detalhe, certo? Sem pular etapas. Tem muita gente que consegue pular etapas muito bem. Se você consegue, show de bola. Se você não tem tanta segurança em pular as etapas do cálculo, faz um por um e show de bola também. Você não vai perder tanto tempo por fazer um por um e vai ter mais segurança no resultado. Então, quando a gente soma essas coisas aqui, a gente vai ter menos 2.815 quilojoules por mol. Certo? Eu pulei essa etapazinha aqui. Eu falei para vocês para fazer tudo, mas eu mesmo não fiz. Pulei essa etapazinha aqui, mas esse cálculo também aqui não é muito complicado, não. Vamos fazer ele aqui. Aqui vai dar menos 4.080 mais 1.265. Então, essa aqui é a resposta, galera. Se você olhar na gabarita, você vai ver que tá certo. E é isso. Truques para termoquímica. Saiba as definições e não erre os cálculos. Tá bom? De resto é simples. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, que você estude muito. A UERJ está chegando. E eu tenho certeza que você vai mandar bem. Então, um beijo, um abraço e até a próxima.